Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as tendências das principais empresas que a gente tem no mercado que estão investindo em inteligência artificial e que vão trazer, de alguma forma, uma revolução para a humanidade, não só nos próximos anos, mas como nas próximas décadas. E a gente fez um vídeo ontem falando sobre os principais resultados de algumas dessas empresas, algumas delas caindo forte e outras subindo seu valor de mercado de forma relevante, porém todas elas investindo de forma massiva em infraestrutura para data centers, infraestrutura para inteligência artificial rodar. Todas elas, a gente está falando aí de centenas de bilhões de dólares de investimentos em CAPEX. Apple, Nvidia, TSMC, ASML, Broadcom, Amazon, Alphabet, enfim, Meta, Microsoft, as principais empresas do mundo estão investindo de forma pesada em infraestrutura e isso tudo vai se refletir em receita, tem ganho marginal de receita, tem ganho de eficiência, a gente vai ter as empresas mais eficientes do ponto de vista de margem bruta e, óbvio, a linha final da margem líquida, e a gente vai ver muitas dessas empresas atingindo valores exorbitantes, não à toa que a gente viu recentemente a Nvidia batendo 5 trilhões de dólares de valor de mercado, a Apple novamente se tornando a maior empresa da bolsa, batendo ali próximo dos 5 trilhões de dólares, acabou voltando, é verdade. A Alphabet valendo mais de 4,5 trilhões de dólares de valor de mercado e a Microsoft recentemente, depois de uma queda abrupta, tem entregado alguns bons resultados e mostrando que sua parte de nuvem continua muito forte, a parte da Azure, e a Amazon crescendo de forma relevante também, principalmente por conta da AWS. Tudo isso, né, todas essas empresas precisam de alguns fatores que a gente vai discutir aqui nesse vídeo que faça com que essas empresas elas consigam entregar os resultados, consigam agradar o mercado de alguma forma e consigam trazer todo esse investimento, todo esse CAPEX, trazer o ROI sobre o CAPEX, fazendo com que essas empresas gerem mais lucro e tragam mais rentabilidade para os seus investidores. E é por isso que a gente vai debater aqui um pouquinho sobre as principais empresas, os principais players que eu acredito que façam parte dessa nova onda, dessa nova revolução que a gente tem das AIs. Começando com uma empresa holandesa, que eu já falei muito sobre ela aqui no canal, e é sempre importante trazer dados sobre ela, porque nada disso acontece sem que ela traga o seu principal produto para o mercado como um todo, que é a ASML, que é a empresa holandesa que ela monta as principais máquinas de litografia. E o que eu vou falar de diferente nesse vídeo que eu acabei não falando em outros vídeos quando eu toco no nome dessa empresa? É a capacidade de entrega que ela mostrou nesses últimos meses, tá? Só para vocês terem uma ideia, a principal máquina da ASML, alguns anos atrás, era a DUV, que é uma máquina capaz ali de ter feixes de luz ali em cerca ali de mais de 120, se eu não me engano, em torno de 126 nanômetros, tá? Depois da DUV, inclusive é o tipo de máquina que a China está tentando recriar lá no seu território para não ficar dependente de empresas parceiras dos Estados Unidos. Depois da evolução da DUV, veio as máquinas EUV, que são máquinas mais potentes, que são capazes de fazer as suas ondas, né, para que sejam desenhados chips em wafers em cerca de 13 nanômetros, tá? Então, você tem uma evolução da casa dos pouco mais de 100 nanômetros para 13 nanômetros e agora a gente está indo para a escala sub 2 nanômetros na produção de chip. E para isso você precisa de máquinas capazes de ter luz, né, para assim simplificando, que seja capaz de ter
em cerca ali de 8 nanômetros para poder produzir chips de 2 nanômetros, porque você usa máscaras, né? Então sai o feixe de 8 nanômetros para uma máscara que sai dessa máscara ali no wafer, que é utilizado a máscara no wafer. Você projeta ali bilhões de transistores dentro desse silício para você produzir chips de 2 nanômetros para baixo, tá? E essas máquinas de EUV, elas são utilizadas pela próxima empresa que eu vou falar aqui, que a gente já falou bastante dela também aqui no canal, mas ela já se valorizou bastante, ela inclusive entregou resultados e tem algumas novidades que a gente vai discutir. Mas de maneira geral, essa máquina EUV que era vendida pela SML, é vendida pela SML, ela evoluiu. Então a gente tem as EUVs evoluídas, que são capazes de produzir esses feixes de luz de 8 nanômetros para produzir chips de 2 nanômetros para baixo, né? 2 e agora fala-se em 1,6 nanômetros. Nós estamos falando de escalas nanométricas, né? Pensa em metro vezes 10 a menos 9, é muito, mas muito menor do que um fio de cabelo, né? Tanto é que cabem bilhões de componentes, transistores, resistores, capacitores, diodos, tudo dentro ali de um pedaço ínfimo de silício. E tudo isso é importante para que a gente consiga ter data centers mais potentes, para que as AIs rodem, para a gente ter a tecnologia de full self-drive utilizada, por exemplo, pela Tesla, para que os carros andem de forma autônoma, sem precisar de motorista. Afinal, um carro da Tesla, ele é equipado com milhares de câmeras e a Tesla vem monitorando os Estados Unidos inteiro há mais de 10 anos para ter todas as ruas mapeadas para que o carro ele consiga andar nessas ruas e respeitar as faixas, e respeitar via câmera, via sensor. E para tudo isso você precisa de tecnologia. Os novos celulares cada vez mais potentes, com câmeras cada vez mais potentes. Então tudo isso precisa de infraestrutura de AI, precisa de chips mais tecnológicos cada vez menores, ou seja, no espaço cada vez menor você consegue colocar mais coisa dentro. E isso faz com que as tecnologias evoluam. Então, você precisa da máquina da SML e você precisa aqui de uma grande empresa que a gente já bateu muito na tecla dela aqui, que vem entregando resultados absurdos, que é a TSMC. E eu não vou ser muito repetitivo nesse vídeo, eu vou trazer alguns conceitos novos, que é em relação a onde a TSMC se localiza hoje e para onde ela está indo, tá? Para você que não sabe, a TSMC fica em Taiwan, que fica no Mar do Sul da China, em frente à China, ou seja, muito próximo, né, em termos geográficos. E aí a gente tem essa discussão geopolítica eterna de, pô, a China vai dominar Taiwan, vai invadir Taiwan, e aí, pô, a China quer a tecnologia de Taiwan, ao mesmo tempo a China quer invadir a ilha de Taiwan, porque é um lugar muito estratégico do ponto de vista naval, para a saída para o mar da China. Então tem o aspecto geográfico, o aspecto geopolítico, aspecto tecnológico, aspecto também cultural de tomar uma região que algum dia já foi da China, até que, enfim, se tornou uma nação independente, Taiwan. A TSMC, ela, para conseguir fugir dessa posição geográfica, eles têm construído fábricas no Japão, na Alemanha e principalmente nos Estados Unidos. E a empresa, das últimas vezes que a gente falou, ela valia em torno ali de 800 a 900 bilhões de dólares de valor de mercado variando, e hoje está chegando aí a casa aí dos quase os 2 trilhões de dólares de valor de mercado, só nesse período que a gente discutiu, porque a TSMC ela é essencial, ela é a parte da foundry. Então você tem a SML com a máquina e você tem a TSMC comprando a máquina da SML para fabricar, parte de foundry, a parte de fábrica. Então a tendência é que você tenha a TSMC e a SML vindo em direção à próxima empresa aqui que a gente vai discutir, que é uma empresa da bolsa, que é a NVIDIA, que recentemente entregou novas GPUs, que são placas gráficas, para que você rode
data centers cada vez mais potentes. Para quem não lembra, a Nvidia antigamente era famosa pelas essas GPUs, mas para a parte de game, até que foi visto a capacidade de entrega de uma GPU do ponto de vista matricial, né, diferente de uma CPU que ela faz cálculos mais lineares, e aí foi visto o quanto isso era importante para gerar vídeo, né, para rodar vídeo, para a parte gráfica de games, e quanto isso poderia ser utilizado em data centers, e a Nvidia começou a se tornar essa empresa absurda do ponto de vista de margem, ponto de vista de tecnologia e o ponto de vista de necessidade de ser utilizada em termos de projeto para que o mercado evolua. Então, se a gente pegar a SML, fábrica, máquina, TSMC fábrica e NVIDIA projeto, tá? Imagina que você tem bilhões de transistores dentro de um chip muito pequeno. Então você precisa de um engenheiro, você precisa, na verdade, de uma equipe de engenheiros ultra capacitados para fazer esses projetos, porque a gente imagina que um transistor ele é uma chavinha que passa a corrente para cá ou para cá. E aí você tem diodos que deixam a passagem de corrente num sentido só, para que você não queime componentes no possível retorno. E aí você tem resistores que reduzem a capacidade de passar a corrente dentro dos fios. E aí você tem os capacitores para armazenagem e soltar energia no momento certo, armazenar. Então, assim, é muito componente que os engenheiros das principais empresas de projetos, né, que é o caso da NVIDIA, e a gente tem a Broadcom também, que é mais focada em outros tipos de chips. Esses engenheiros, eles são os engenheiros e os analistas e toda a equipe como um todo, técnica dessas empresas, sendo necessários para que os projetos saiam, tá? Então a gente tem basicamente a SML, TSMC, a gente tem NVIDIA, ainda sendo um player muito importante, tanto é que hoje é a maior empresa da Bolsa. Então essas empresas são puramente, eu diria, voltadas para esse mercado como um todo, da parte de semicondutores, parte de projeto também, no caso da NVIDIA, e tem a Broadcom também, que vem em paralelo. A gente tem a Micron Technology também, que vem com uma pegada de memória para a parte de projetos, tem um nível de foundry também, são empresas muito importantes. E aí, em paralelo, eu traria outras empresas que não trabalham só com AI, mas que são fundamentais para a evolução da AI, que é a Alphabet, com suas novas TPUs, que são outros tipos de placa, né, que tem uma pegada mais evolutiva das placas neurais, e aí você tem novos chips sendo desenvolvidos. E eu traria também nessa conversa a própria Microsoft, que tem uma pegada mais voltada para serviços, mas tem a parte de nuvem muito forte. E a Azure e a Microsoft, ela não é à toa que ela se valorizou bastante após um período de queda relevante. E a empresa chegou até a ficar um múltiplo bem interessante e agora voltando, porque o mercado olhava muito para a Microsoft falando assim, pô, os serviços que a Microsoft tem, principalmente o pacote Office, a maneira como a empresa hoje relaciona seus serviços e produtos, a parte, assim, talvez não esteja tão protegida do ponto de vista de vantagens competitivas, mas com os novos resultados, a evolução da nuvem, a evolução dos investimentos em novas LLMs, a parte de infraestrutura para AI, para a nuvem que é necessária. Cara, a Microsoft volta a ser um player muito relevante. E óbvio que a gente tem outras empresas em paralelo aí que a gente poderia citar que estão investindo forte, mas estão com uma pegada um pouco diferente, como a própria Meta, tá? Então, de maneira geral, acho que são esses principais players e eu acho que a gente tem que ficar de olho nessas empresas porque elas vão ditar o ritmo, não só das AIs, mas o ritmo do mercado americano como um todo. O SP500 e o índice Nasdaq tendem a surfar o crescimento dessas ondas. E aí a gente tem que avaliar não só a valorização, né, e a gente tem que avaliar o múltiplo que está sendo negociado, mas a gente tem que avaliar o quanto essas empresas estão conseguindo trazer de eficiência. Tá? E, claro, o CAPEX o retorno sobre o CAPEX dessas companhias nos próximos trimestres, do ponto de vista de valorização ou desvalorização das empresas, tá? Mas não do ponto de vista de estrutura e no longo prazo de quanto essas empresas vão entregar. Tenho certeza que elas são a evolução. Se você quer que eu fale um pouquinho sobre ETFs de inteligência artificial, você deixa aqui nos comentários. E
Possivelmente, em breve, eu vou trazer os principais fundos que a gente pode alocar, tirando o Nasdaq, né, que acaba sendo predominantemente ali 65% dele em AI, em empresas de tecnologia de maneira geral, mas alguns ETFs exclusivos de inteligência artificial. Penso em fazer esse conteúdo, então, para que você fique por dentro de tudo que a gente traz aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixe o like no vídeo se você gostou. Agora, continue acompanhando essa carinha aqui, ó, nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Tamo junto, grande abraço, a gente se vê lá.